Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é exatamente 14 de dezembro, um sábado, e já são meia-noite. E há uns minutos atrás eu estava revendo algumas fotos minhas do ano de 2016, mais ou menos isso. E quantas reflexões essas fotos me trouxeram. Eu olhei para essas fotos e eu me perguntei: cadê essa mulher? Cadê essa mulher que tinha uma fé inabalável? E eu olhei para essa foto e me perguntei: quem me roubou de mim? Quem me roubou de mim? Eu comecei a analisar algumas coisas, né? Olhando para cada uma daquelas fotos, e me vieram muitas coisas na cabeça. Me vieram muitas reflexões, muitas recordações. E uma delas é: cadê a minha fé? Sabe, eu tinha uma fé inabalável. Sabe, eu era a pessoa mais positiva que eu conhecia, sabe? Eu era a pessoa, assim, mais esperançosa, que acreditava que mesmo quando tudo estava desabando, eu sabia que Deus ia mostrar a sua luz em meio àquele caos. Eu era uma mulher, né? Porque no ano de 2016 eu já tinha meus 20 anos, 21, 22, não lembro bem. Mas eu era aquela mulher com a alma de criança, sabe? Aquela pessoa sonhadora que acreditava, que não tinha medo de lutar. Mesmo com os nãos, com as coisas, com as adversidades da vida, eu continuava de pé, eu continuava acreditando. Eu era aquela pessoa que eu não me importava com o que os outros falassem. Eu ia continuar fazendo o que eu acreditava que fosse certo. Aquilo que eu sentisse no meu coração, que Deus estava falando que era certo, eu ia fazer, mesmo as pessoas dizendo que não ia dar certo, que aquilo estivesse errado. Eu me vestia de mim. Eu não seguia modinha. Eu não tinha consumismo, sabe? Porque eu comecei a me perguntar: por que eu não seguia modinha e não tinha esse desejo, essa compulsão por comprar? Primeiro, porque eu não me comparava. Eu tinha Deus que preenchia meu coração. Eu tinha minha fé firmada em Deus. Eu sabia em quem eu acreditava. Então, se eu tinha uma fé ali firme, que muitas vezes podia ser, alguém podia olhar e dizer: nossa, que bobinha, acredita demais. Mas era a minha fé que me mantinha ali centrada em Deus, que me fazia acreditar. Não, eu não vivia uma positividade tóxica. Eu tinha esperança, que era bem diferente. Eu era uma pessoa esperançosa. Eu era uma pessoa que acreditava, principalmente em mim mesma. Eu acreditava principalmente em mim mesma. Eu era uma pessoa que eu não tava nem aí. Eu não me importava nos lugares que eu ia fazer a foto, sabe? Então, por pouco me lixando se a foto ia ficar perfeita. Eu apenas queria registrar aquele momento que eu tava feliz, que eu tava eufórica. Gente, eu não me importava pra foto perfeita. Eu só queria registrar aquele momento. E se a foto ficasse tremida? E daí? Eu tinha a foto, não tava nem aí. Eu ia postar no Facebook do mesmo jeito. E pouco me importava se eu ia ter 1 ou 10 curtidas. Não era pelos números. Eu queria manter aquilo registrado pra mim. Eu não me importava quem ia olhar. Eu não ligava pra aquilo, sabe? Os números não me importavam. Então eu comecei a analisar e ver que primeiramente eu tinha fé. Eu tinha uma fé, eu tinha confiança. Eu confiava em Deus. Aí você pode dizer assim: ah, mas hoje você não confia? Talvez não tanto. Porque eu sinto que a fé que eu tenho hoje não é a mesma que eu tinha no ano de 2016. A fé que eu tinha ali, gente, eu não sei quem me roubou de mim. Sabe, aquela pessoa,
eu tenho que resgatar. Então eu comecei a analisar, porque eu não me comparava. Então se eu não me comparava, eu não tinha necessidade de querer mostrar, de querer ser o que eu não era. Eu vou comprar roupa X pra mostrar que eu sou isso. Não. Eu usava as mesmas coisas. Eu não me importava com roupas. Eu não me importava com calçados. Então eu vivia sempre com as mesmas coisas. Então eu era uma pessoa que, mesmo se eu estivesse mal, eu tentava extrair alguma coisa boa daquele meu momento de deserto. O que acontecia? Eu meditava muito a vida dos santos. De modo particular, Dom Bosco, Padre Cícero e São Francisco. Então, meditando a vida desses santos, olhando a vida deles, eu quis amar Jesus, viver a minha fé em Cristo, imitando eles. Entende? Eles foram meus exemplos de imitação para servir a Cristo. Então, quando eu estava olhando para esses santos para poder servir perfeitamente a Cristo, sabe, eu não estou dizendo que não tinha momento de adversidade, como eu falei, acontecia muitas coisas. Só que a minha fé era tão grande a ponto de... eu tinha uma fé no nível de dizer, isso vai acontecer amanhã, sabe? E tipo, o negócio acontecia. Gente, era aquela confiança que eu tinha verdadeiramente. Eu confiava, eu acreditava. E eu vou ser sincera, hoje eu não tenho essa confiança. Eu falo, isso vai dar certo, mas a minha mente fala, acho que não. Entende? Hoje eu sinto que, primeiramente, o que me faltou foi, eu fui me afastando de Deus. Mesmo que eu olhe e fale, eu continuo crendo em Deus, só que eu sinto que aquilo meio que esfriou. Talvez eu precise buscar aquela intimidade que eu tinha com Deus no ano de 2016, com certeza. Eu deixei coisas tomarem o lugar de Deus, o lugar que Deus tinha na minha vida. Fui deixando as redes sociais fazerem isso. Aí as redes sociais trouxeram a comparação, vem o consumismo. Então eu comecei a colocar a comparação no lugar de Deus, né? Eu começava a desejar, a me comparar com o outro. Eu comecei a colocar as coisas, os bens materiais, as futilidades que o mundo coloca aí em nosso coração no lugar de Deus. Então, ao olhar cada foto, eu olhei pra mim e perguntei, cadê você? Tipo, eu sei que você pode falar assim, são tempos diferentes, ó. Naquela época você era uma mulher de seus 22 anos e agora é uma mulher de 30. Mas naquela época eu tinha uma alma de criança, sabe? Uma alma de quem acreditava que, mesmo se tudo desse errado, eu acreditava que de alguma forma Deus ia fazer aquela coisa ruim, ia extrair algo bom. Eu sabia que Deus ia fazer daquela coisa ruim, extrair uma coisa boa, algo bom. Eu sempre acreditava nisso. E de fato sempre acontecia. Só que eu fui me perdendo. Antes, o pouco que tanto me agradava parou de me agradar. Eu comecei a desejar cada vez mais. Tipo, uma curtida, 10 curtidas, não me satisfazia mais. Tinha que ser 100. Mas quando eu tinha 100, tinha que ser 150. Sabe? Só que antes, pra mim tanto importava. Aquelas fotos que antes, não saíam tão boas, eram em qualquer lugar, ficavam tremidas e eu não tava nem aí, eu postava do mesmo jeito porque era pra mim. Começou a me incomodar. Se a foto não saísse perfeita, eu passaria o dia inteiro xingando a pessoa que tirou a foto. O que aconteceu? A comparação entra em nosso coração, A gente quer se comparar com os outros, então a gente quer tentar estar no mesmo patamar, Essa foto, a gente quer tentar competir com essa pessoa, Porque a vida da pessoa é perfeita, então a sua também tem que ser. Então eu comecei a analisar e não fazia sentido. Eu comecei a olhar e me perguntar, o que aconteceu?
Sabe o que é que aconteceu? Ao olhar cada foto, me trouxe uma nostalgia muito grande. Eu senti saudade de mim. Eu senti saudade do meu velho eu. Eu senti saudade das coisas simples que eu fazia e não sentia vergonha. E hoje eu não aceito fazer de jeito nenhum. Sabe, eu sei que é possível, né, resgatar aquele meu eu que foi perdido. Tentar ter mais intimidade, ter aquela intimidade que eu tinha antes com Deus, de acreditar, mesmo quando parecer que tudo vai dar errado. Entende? Eu até salvei as fotos no meu celular porque eu queria manter essas fotos, porque eu tô com compromisso comigo mesma, né? Porque eu tô lutando contra o consumismo. E essas fotos, elas vão me recordar de quem eu era. Como elas me recordaram na noite de hoje, né? É muito complicado relembrar a pessoa que eu era e a pessoa que eu sou hoje, né? Tipo, continuo crendo, mas qualquer coisa a minha fé se abala. A minha fé se abala por muito pouco. E eu quero voltar a ter aquela intimidade a ponto de dizer, eu acredito. Gente, teve uma vez... Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Teve uma vez... pra você verem o nível da minha fé, como era antigamente. Ia ter uma viagem pro Juazeiro, né? E assim, eu nunca tinha ido ao Juazeiro. O ano era 2012, eu nunca tinha ido. E, tipo, não tinha pessoas pra ir pro Juazeiro, né? No ônibus. Então, tentaram arrumar um micro-ônibus pra levar as pessoas. Só que não conseguiram encontrar. E o dia da viagem, na véspera da viagem, meu irmão chegou pra mim dizendo que a viagem estava acabada. Não iria acontecer. Aí eu olhei pra ele, eu olhei assim, eu fiz, não, é a minha primeira vez, é meu sonho. Era meu sonho conhecer o Juazeiro do Padre Cícero. Eu fiz, não. Aí meu irmão olhou pra mim e falou assim, né, porque eu sou muito devota de Dom Bosco. Aí ele fez, pede pro teu Dom Bosco pra ele fazer o milagre. Vamos ver se ele te atende mesmo. Aí eu olhei pra ele e ri. Aí no meu coração eu falei, meu Dom Bosco vai fazer esse milagre amanhã. Pode acreditar. Aí eu olhei pra uma foto de Dom Bosco. Eu tenho até uma aqui. Não sei se dá aqui bem em cima na minha cabeça essa foto de Dom Bosco. Eu olhei pra foto de Dom Bosco e ficava de frente à minha cama e falei pra ele, Dom Bosco, amanhã eu quero acordar com a notícia de que o ônibus vai sair pro Juazeiro amanhã. Eu vou viajar pro Juazeiro, pra terra de meu padrinho. Eu confio em ti, Dom Bosco. Tu vai interceder a Deus por essa minha viagem. Eu vou viajar. Que isso vai acontecer. Tipo, eu não duvidei em momento nenhum. Meu coração tinha certeza que Dom Bosco tinha intercedido a Deus para que aquilo acontecesse. Falei, Dom Bosco, é contigo. Fala isso pra Jesus. Tô mandando um recado pra tu. Tipo, quando eu acordei, aí no dia seguinte, né? Eu acordei com meu irmão gritando. Acorda, menina! E eu, que foi? Pode ficar feliz, teu Dom Bosco faz milagre mesmo. Eu fiz o quê? A gente conseguimos o ônibus e vamos pro Juazeiro hoje. Aí eu fiz, obrigado, Dom Bosco. Tu intercedeu a Deus por mim. E tipo, sabe, a minha fé era nesse nível. A ponto de olhar pra Jesus, de olhar pra um santo, chegar pro santo e falar, olha, fala com Jesus, hein? Eu quero isso vai acontecer. Sabe? Tipo, eu não duvidava. Eu nunca esqueci desse dia que eu olhei pra Dom Bosco e eu falei, eu sei que isso vai acontecer amanhã. Eu vou acordar com essa notícia. E eu acordei. Mas por que eu acordei? Porque eu acreditei. Jesus, ele fala, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para essa montanha, arranca-te daqui e lança-te ao mar. E isso irá acontecer. Sabe? Então, o
que acontecia é que eu acreditava, sabe? Eu falava as coisas e eu acreditava no que eu tava falando, eu tinha fé naquilo. Eu não tô dizendo que tudo, às vezes, que a gente for pedir vai acontecer, vai ter coisas que não vão acontecer, mas é importante que a gente creia. E é o que eu não tô conseguindo fazer. Qualquer balançado no barco, eu quero pular. Qualquer balançado no barco, a minha fé já desmorona. Então é isso que eu tenho que tentar resgatar da Jéssica. Que aí você pode dizer assim, mas a Jéssica de 2016, ela tava ingressando para ir para um convento. Mas a Jéssica de 2012 não estava. Ela estava ali confiante. Claro que a de 2016 teve uma preparação junto com as freiras de como ser forte na fé, de como confiar em Deus, de como ter intimidade com Deus. Sim, de fato, no ano de 2016, 15 e 16, eu tive uma preparação. Então, eu fui ensinada. Mas quer dizer que depois, com o passar do tempo, eu esqueço? Eu acho que eu me afastei de Deus. Mesmo eu tendo aquela intimidade com Ele, eu sinto que não é a mesma intimidade de antes. Porque se fosse, eu não me abalaria quando as coisas parecessem estar difícil. Eu não pensaria em... A minha fé não iria se abalar. Eu não tô falando, gente, tipo, não ficar triste, sabe? Não é isso. Porque sim, a gente vai ficar triste. Isso é normal. Todos nós ficamos, sabe? Não tô falando disso de ficar triste ou ficar ansioso. Infelizmente, não era pra gente ficar, né? Porque Cristo fala que a gente não podemos viver ansiosos e preocupados. A gente tem que tentar controlar essa ansiedade, né? Porque, tipo, eliminar a gente não consegue, mas conseguimos controlá-la. Eu não tô falando de tristeza, porque tristeza, assim, a gente vai sentir. Mas eu tô falando, tipo, de não perder a fé nos momentos de tristeza, entende? Ou nos momentos, assim, extremamente difíceis. Quando alguma coisa difícil acontece e você meio que quer duvidar, entende? Ou quer meio que perder a fé. Aconteceu isso, poxa, vai dar tudo errado. A gente não pode falar isso, sabe? E antes eu não falava, vai dar tudo errado. Não, eu já dizia, aconteceu isso, tudo acontece da forma que Deus quer. Se for da vontade de Deus, tudo vai dar certo. E se não der, Ele tem algo melhor. Tipo, eu nunca me entristecia pelas coisas difíceis que aconteciam. Porque eu sabia que Deus tinha um propósito pra tudo. Se a coisa fosse boa, Ele teria um propósito. Se não fosse, Ele também teria. Então, é isso que eu tô tentando resgatar, sabe? Então, eu quis gravar esse vídeo, gente, meio que talvez vocês não estejam entendendo nada, mas eu quero manter ele registrado aqui, sabe? Como o primeiro passo pra mim tentar me livrar dessas comparações do consumismo e dessas coisas de, assim, números, né? Aí você pode estar dizendo assim, mas você não tá nas redes sociais mais, Jéssica, só que eu tô aqui no YouTube, gente. E por que eu falei em relação a números? Porque os números aqui também me afetam muito, sabe? Você pode, tipo, se eu tivesse a mentalidade, o jeito que eu tinha em 2016, a Jéssica de 2016 não se importava. Às vezes ela tinha 10 likes, tipo, numa foto, às vezes... Entende? Até quando eu comecei no Instagram e eu tinha, assim, postava um vídeo e tinha 10 visualizações, eu nem ligava, sabe? Porque aquilo não era nada. Eu queria manter aquilo apenas registrado pra mim. Só que, conforme eu fui me comparando, os números começaram a me afetar. Eu quero desistir por qualquer coisa. Eu já não fico mais feliz com um pouco. Eu não me contento mais com um pouco. E eu tava vendo um filme onde tinha uma mulher, né, uma garota, uma jovem, que ela ficava muito feliz, né, com qualquer pouco que Deus desse pra ela, né, qualquer pouco que as pessoas dessem pra ela, sabe, um pouco de qualquer coisa. E ela teve uma pessoa, né, que falou pra ela assim, nossa, mas você se contenta com tão pouco. Ela fez, e por que eu não me contentaria? Gente, de fato, sabe, eu perdi isso, o contentamento pelo pouco.
a palavra é clara, né? Se sois fiel no pouco, Deus vai te confiar muito mais. Então eu quero resgatar, sabe? Aprender a ficar, ter felicidade no pouco. Porque se a gente não consegue ser feliz com um pouco, quando tiver um muito a gente não vai ser. Não vai adiantar nada, sabe? Se você não consegue ser feliz com um pouco que você recebe, que você tem, então pra que você quer um muito? Você vai viver infeliz do mesmo jeito. Às vezes a gente pensa que ter mais vai nos fazer feliz, mas gente, não vai. Coisa nenhuma daqui da terra vai preencher o nosso coração, vai trazer a felicidade. Isso tem que partir de nós, tem que ser aqui de dentro, sabe? Então, basicamente é isso. Eu vou analisar essas fotos, eu resolvi que eu não quero apagá-las, porque elas é o início de um processo de, talvez de, qual a palavra eu usaria para isso? Reconciliação. Reconciliação com o meu passado e resgatar o meu verdadeiro eu. Então, isso é só o início.